Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um WOcast. Estou muito feliz de receber uma convidada que é minha conterrânea. Tem tido tantos convidados maravilhosos aqui, mas essa vai falar sobre um assunto que gera muita curiosidade em todos nós. Afinal, esse assunto é a grande busca que o ser humano tem aí durante uma vida inteira, que é a felicidade. Estamos aqui com a Denise Savi, que ela é diretora do setor de felicidade da Chili Beans, uma marca gigantesca que tem aí buscado a felicidade para os seus funcionários. E a gente quer entender um pouco desse assunto, Dê. Primeiramente, fala, pessoal, um pouquinho quem é a Denise, quais suas formações. Uau! É muito interessante, né, quando perguntam pra gente quem é você. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é a profissão que a gente tem, né? Eu sou a Denise e eu sou diretora de felicidade numa empresa. Mas é muito mais profundo do que isso, né? A gente precisa desenvolver esse autoconhecimento para ir além do que você faz enquanto profissão. Mas quem é você, né? Poxa, eu sou uma pessoa... E se você não tivesse sua profissão, né? Então, exato. Como seria, Denise? Então, falando de mim, eu sou uma pessoa que gosta de me conectar com as outras pessoas, de fazer novos amigos, de estar em lugares diferentes, de conversar com pessoas que têm ideias diferentes da minha para aprender com essas pessoas. E aí quem tá me ouvindo pensa, nossa, que evoluída. Mas não é isso, eu não era essa pessoa, sabe? Isso foi de fato um caminho que eu fui construindo com todas as ferramentas que eu aprendi estudando sobre felicidade. Isso é muito louco, porque nem estava nos meus planos estudar sobre felicidade e muito menos me tornar uma profissional que aplica isso dentro do ambiente corporativo. E depois eu quero saber como é que isso apareceu, em que momento que a Denise olhou e falou, meu Deus, eu preciso estudar sobre felicidade. Como que isso aconteceu, né? Bom, eu sou do interior do Paraná, né? Como você colocou, a gente é da mesma cidade, somos de Cascavel, lá no oeste paranaense, sou jornalista de formação, trabalhei em televisão durante muitos anos e num determinado momento eu tive uma decepção com o meu trabalho. Acabei saindo do offline, que a gente chama que é a televisão, e fui para o online, então comecei um trabalho de influenciadora, enfim, fiz muita coisa nesse universo, né, de internet. Só que eu tinha muita inquietação, eu estava passando por um momento difícil na minha vida pessoal e resolvi fazer um 180, uma virada assim absurda. Então eu me divorciei, saí do interior e vim para São Paulo. Em busca de um sonho. Quando eu cheguei aqui, eu queria trabalhar com televisão, que era o que eu sabia fazer. Só que quando você chega em São Paulo... Denise era apresentadora, gente, famosíssima lá da região, todo mundo assistia ela, mas ela tinha o pezinho vermelho também, que no Paraná a gente fala que é de lá tem o pé vermelho. Pé vermelho. Então vocês veem essa mulher linda, maravilhosa, dando palestras, ó, o pezinho vermelho também. Pé vermelho, adoro. Quando eu fico brava, sai um porta, sai um vermelho, sai um verde. O Caio tira um sarro, ele fala, nossa, o sotaque veio. Mas eu, nesse meu 180, nessa virada, né, onde eu resolvi mudar minha vida e recomeçar minha vida num outro lugar, eu precisei mergulhar em autoconhecimento, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que o buraco era mais embaixo, que não era tão fácil assim uma colocação no mercado, ainda mais no mercado tão competitivo, que é o de comunicação e em especial de televisão. Falei, cara, eu preciso entender quem eu sou e para onde eu vou. Eu não sei se eu vou conseguir me colocar nesse mercado, talvez eu tenha que voltar para o interior. E isso não era uma opção no primeiro momento, né? Porque a gente tem aquela coisa, não, eu preciso dar certo e tal. E essa garra ela é muito importante, inclusive, para nossa felicidade. Depois eu fui aprender isso. E eu, nesse mergulho de autoconhecimento, eu me deparei com um campo de científico que se chama psicologia positiva, que é um dos principais pilares da ciência da felicidade. E a psicologia positiva transformou a minha vida. E as suas formações, ela vem do jornalismo? Do jornalismo. Eu sou graduada em comunicação social, com habilitação em jornalismo e pós-graduada em psicologia positiva e também neurociência do comportamento. Muito legal. Isso veio depois, obviamente, com esse mergulho de autoconhecimento, muita terapia, né? Porque a gente precisa entender quem a gente é, para onde a gente está indo, o que a gente quer fazer da vida, quais são os nossos dons mesmo, para que a gente tenha esse norte, sabe? E essa garra para seguir diante dos desafios. E você começou a ver essa especialidade em que momento? Teve algum momento especial?
algum lugar especial que você começou a ver? A psicologia positiva? Isso. Foi de tanta terapia que eu tava fazendo, em algum momento alguém falou sobre psicologia positiva e eu pesquiso demais. Eu vou muito atrás, eu tenho sede de conhecimento. E aquela frase, lifelong learning, isso é para todo mundo. A gente nunca pode parar de aprender. A gente tem que estar sempre em busca de conhecimento, seja qual for, não importa a área. E quanto mais diferente daquilo que faz parte do seu dia a dia, melhor para o seu desenvolvimento intelectual, inclusive, né? Porque a gente se desafia. Mas naquele momento eu estava numa busca muito de autoconhecimento e tudo que permeia o desenvolvimento humano. Então eu fui atrás, eu falei, eu quero entender mais sobre psicologia positiva. Eu não estava pensando em me tornar terapeuta, não. Eu queria simplesmente evoluir. Eu mesma. Usar pra você, né? Pra mim. Só que aquilo foi me transformando de tal maneira e que a minha jornalista falou, eu preciso comunicar isso para as pessoas. Então eu comecei nas minhas redes sociais a compartilhar as minhas experiências com a psicologia positiva. E fui me especializando cada vez mais. Aí fui para neurociência, fui fazer uma formação de felicidade no ambiente de trabalho, enfim, fui buscando fui me munindo, de fato, né, desse conteúdo para poder colocar ele na prática dentro de uma empresa. E é muito recente essa questão de estudo de felicidade no Brasil, né? Super. Eu acho que as pessoas não tinham tanta preocupação em estar bem. Apesar de ser uma busca que todos querem fazer pra vida, eu acho que a gente não parava muito pra pensar sobre felicidade. Nossos pais, eles não paravam pra pensar o que eles iam fazer pra ficar mais felizes ou não. Isso acontecia no dia a dia. E de forma geral, assim, o que é felicidade pra você? Olha, essa é a pergunta de milhões. Felicidade é difícil de tangenciar. É muito subjetivo, né? É diferente, o que é felicidade pra mim é diferente do que é felicidade pra você e vai ser diferente se eu perguntar pra todos os habitantes desse planeta. É muito particular, mas existe um consenso em torno do que pode fazer com que a gente tenha uma vida boa, né? Hoje eu entendo que felicidade pra mim, Denise, é ter o meu ikigai, que os japoneses falam, que é o meu porquê acordar todos os dias. E pra mim é minha família, sabe? Então, se eu tenho, por exemplo, uma proposta de trabalho muito sedutora, eu coloco a minha família na balança para ver se aquilo de fato vai valer a pena para mim. Porque no primeiro momento pode parecer uau, mas se eu precisar, por exemplo, ficar viajando o tempo inteiro, na verdade eu recebi, sabia? Eu recebi uma proposta para apresentar um programa de turismo. Que legal! Porque toda vez que eu viajo, eu adoro mostrar tudo que eu tô fazendo e tal nos meus stories. Eu acompanho tudo. E teve um diretor de uma emissora de TV que falou assim, olha, a gente tem um projeto aqui para um programa de turismo e tal. Eu pensei, caramba, eu vou ter que viajar o tempo inteiro. Eu viajo com você toda vez, Tadê. Mas veja bem, como que eu vou fazer? Eu tenho neném. Sim. O Noah tá com 1 ano e meio. Sim. Eu tenho uma filha adolescente que tá prestes a sair de casa, que tá num momento ali de decidir. Ela quer fazer faculdade fora do Brasil, não sei o quê. Ela precisa muito do meu apoio. Poxa, meu marido viaja pra caramba também, porque dá palestra, eu também dou palestra, então a gente precisa conciliar a agenda. Então, você imagina, se eu viajo pra fazer uma cobertura de um negócio, de repente eu volto, aí ele viaja pra fazer uma palestra, a gente não se vê mais. Então, eu pesei na balança minha família e decidi não aceitar essa proposta, feliz da vida, porque eu sei qual é o meu ikigai, eu sei o porquê eu acordo todos os dias. Sim. Entendeu? E é importante a gente ter definido esse propósito do que a gente quer pra nossa vida, né, Dê? Eu acho que, me corrija se eu não estiver certo, mas eu acho que as pessoas elas vão nublando muito a cabeça, vão perdendo um pouco o propósito pelo excesso. Total. Às vezes excesso de estresse, excesso de momentos depressivos, e acaba não entendendo mais o que ela quer pra vida dela. Tem alguma dica que você leva pra sua vida, alguma coisa que você realmente entende pra se reconectar? Porque assim, ó, você tem muito claro, o meu ikigai, né? Meu ikigai é minha família. Só que eu vejo muitas pessoas perdidas por toda essa nuvem que aparece na cabeça pelo dia a dia. Tem alguma dica do que você faria pra tentar se reconectar com você mesmo, pra quem tá assistindo aí, que passa por esse momento? Todos nós passamos por isso, porque é natural do ser humano viver no piloto automático. A gente cumpre checklist todo dia. A gente acorda, cumpre checklist, dorme, acorda, cumpre checklist, chega sexta-feira, você, caramba, não vi a semana passar. A gente tá quase no fim do ano. Nossa,
Nem vi esse ano passar. Por que a gente tem essa sensação? Porque a gente não vive o momento presente. Você não está presente. Você está no automático. E o que acontece com a mente do ser humano? Mais de 50% do tempo, ou a gente está antecipando as coisas, pensando no que eu preciso fazer, ou a gente está remoendo situações do passado. Não viveu aqui agora, né? Eu devia ter feito isso, por que eu fui falar não sei o quê? Só que o único tempo que existe é o agora. A única coisa que a gente tem é o agora. Só que a gente não tem, porque ou a gente tá lá atrás ou a gente tá lá na frente e a gente não tá vivendo o que tá acontecendo. Então, se manter presente, com foco naquilo que eu tô fazendo, é a melhor dica para você ter essa percepção de que você tá pleno, vivendo e fazendo aquilo com atenção. Não importa, tô aqui com você no podcast, tomando essa água, tô de corpo e alma. Mas a gente precisa, para isso, exercitar a atenção plena. E existem técnicas para isso. Entre essas técnicas, a meditação. Gente, ó, dicas de milhões, hein? A dica de milhões. É fácil? Não. Porque exige disciplina. E principalmente quem tem essa mente inquieta, né, Dê? Principalmente, tem gente que vai falar assim, quê? Eu meditar? Você tá louco, sou ansioso, sou acelerado, jamais vou conseguir fazer isso. Todo mundo consegue. A gente só precisa organizar a nossa agenda e ser fiel a isso. Fiel, da mesma forma que a gente escova os dentes, você tem que colocar na sua agenda uma técnica contemplativa. Existem muitas técnicas de meditação. A sua meditação pode ser a sua oração. Naquele momento que você está com a sua conexão de espiritualidade, independentemente de religião, não estou falando de religião aqui, eu estou falando desse momento que você se conecta com algo maior que você, pode ser sua prática de meditação. É aquele momento que você para, que você respira e se conecta com você. É o seu momento, seja 5, 10, 20 minutos. Eu pratico a meditação transcendental, é uma técnica indiana, onde eu fico repetindo um mantra em sânscrito durante 20 minutos. Aí pensa, caramba, como que você consegue? Olha como que é a nossa mente. A nossa mente parece um macaco tagarela. Você tá ali no mantra, de repente começa a vir pensamento. Fala, cara, o mantra. Aí você volta pro mantra. É normal. A nossa mente não para. Ela vai estar sempre querendo te sabotar. Então, na sua prática de meditação, vai acontecer de você, sabe, sair do que você está fazendo, se for se concentrar na respiração, de repente você vai se perceber pensando outras coisas, aí você volta para sua respiração. Se for aquela do escaneamento corporal, você tá lá, começou no dedão do pé, quando você estiver no quadril, você tá pensando numa conta que você tem para pagar. Opa, volta pro seu corpo. Mas assim, se você faz isso constantemente, você vai perceber ao longo dos seus dias que você vai ficar menos reativo, isso vai impactar na sua inteligência emocional, vai ficar mais criativo, porque quando você consegue viver o presente, você percebe muito mais as coisas ao seu entorno, isso te traz repertório para o seu dia a dia, então você fica mais criativo, vai impactar na sua memória, você vai melhorar muito a memória e vai impactar no seu sono, na qualidade do seu sono. Então, meditar traz inúmeros benefícios, tanto que hoje em dia os médicos prescrevem a meditação como remédio. E é algo que natural. Não tem desculpa, né, Dê? Não precisa ter dinheiro, não precisa ter a saúde perfeita, não precisa ter nada específico. É só você parar e prestar atenção em você, né? Ainda bem que hoje em dia a gente está desmistificando a história da meditação, porque até pouco tempo atrás associava-se a uma prática religiosa. E não tem absolutamente nada a ver com religião. É uma prática contemplativa. É o seu momento. Aquietar a mente, né? De aquietar a mente. E isso é muito saudável e tem um impacto gigante na nossa saúde mental. Sim. Né? Principalmente para quem é ansioso. Sim. Né? As pessoas falam, nossa, eu sou muito agitado, tenho muita ansiedade. Aí, mais ainda, essa pessoa precisa... parar, né? Se conectar. E essa dica, como você dica pediu, de milhões, pessoal. Dica de milhões, que é simples, né? Que vai impactar no nosso aterramento mesmo, sabe? De você se sentir presente e ter essa sensação de que você está sendo produtivo, que você está vivendo cada momento do seu dia de forma integral. Sim. E eu tenho prática, é uma rotina minha. Eu li uma vez em um livro que tomar água de manhã era muito bom, até para regular várias coisas, a gente se sentir acordado. Então, minha rotina, minha prática eu acordei, eu pego um copo de água,
tomo um copo de água. Eu sinto que isso muda demais o meu dia. Sim. Por quê? Eu acho que eu criei um hábito e uma rotina é uma ancoragem positiva de estou cuidando de mim. Nossa, isso é sensacional. Então eu queria saber da Denise. Quais as ancoragens, Denise, tem? Tem alguma rotina que você diz assim? Todos os dias eu faço isso. Adorei. Essa é mais uma dica de milhões. Essa técnica da ancoragem, ela super funciona porque a nossa mente, ela é direcionada por sugestões, né? E se você for muito negativo, sabe as pessoas que reclamam demais? Ela sempre vai encontrar um problema para cada solução. Então, quanto mais sugestões positivas você der para o seu corpo, para sua mente, melhor vai ser a sua vida. E a gente precisa forçar a barra, assim, sabe? De ter essa disciplina de, todo dia de manhã tomar um copo d'água. Mesmo que você anote isso num post-it. A minha filha tem post-it no espelho do banheiro. Eu tenho post-it. Sabe, de coisas simples, assim, sabe? Sim. Tipo, até ela coloca o momento da oração, com horário, tudo, sabe? Porque é uma forma de condicionar mesmo para as práticas que você precisa fazer, porque se deixar, a gente não faz. Mas eu acho que assim, a gente acorda, principalmente eu, não sei se condiz com todas as pessoas, mas eu acordo com a mente que é um turbilhão. Quando eu abro os olhos, parece que assim, vem o dia inteiro na minha cabeça e começa a ficar num turbilhão. Já fica ansioso? Já fico ansioso, eu já quero tomar banho rápido pra sair rápido, tomar café. Então, o que eu tomei de prática? Eu acho que o celular, tá? É uma das coisas que muda muito minha rotina. Se eu acordo e pego o celular na mão na cama... Ferrou! Acabou. Minha ansiedade, ela aumenta ao nível master. Nossa! Então, uma das coisas que eu tomei como prática, não pegar o celular antes do café da manhã. Então, eu tenho minha aguinha, acordei, tomo minha aguinha, deixo o celular lá no lado e tenho meus post-its. Porque minha cabeça tá tão bagunçada com tanto pensamento do dia que eu olho lá, não, eu preciso tomar o ômega 3. Isso eu preciso... te organiza. Isso. Olha que legal. Eu vou falar das minhas práticas. Mas eu tava falei, né, da Sophie, que coloca os post-its. Nossa, eu até me perdi agora, que tinha um monte de coisa na minha mente, porque esse assunto é muito legal, né? Tem muita coisa... lembrei. Então é o seguinte, por que a gente precisa organizar a nossa agenda, colocar ali bonitinho, se condicionar a ter essa disciplina de fazer? Porque o ser humano é negativo por natureza. Tem um pesquisador americano que chama Rick Hanson, que ele fala que o cérebro humano, ele é velcro para aquilo que é negativo e ele é teflon para aquilo que é positivo. E a gente é assim. A gente é assim. A gente é assim. Pode ver, por que a mídia, ela usa tanto essa coisa como que fala? Da polêmica, né? Só notícia ruim, tragédia. Por quê? 90% das notícias são ruins, são tragédias, porque isso gruda na mente. O ser humano tem sede por isso. Por que a gente é assim? Porque isso vem no nosso código genético lá atrás, nos tempos primitivos, quando a gente precisava fugir de férias para não ser devorado. A gente ficava escaneando o perigo o tempo inteiro. Era só coisa ruim, precisava ficar em alerta, né? E a coisa de ir atrás da comida e tal. Então a gente carrega isso mesmo no nosso DNA, essa coisa negativa. E a gente precisa combater isso, por isso que existem as ferramentas da meditação, das sugestões positivas, para a gente virar essa chavinha. Qual é a minha prática? Mais uma dica de milhões aí, gente, que inclusive é uma prática da psicologia positiva, que quando eu comecei, eu falei, gente, que isso? É tão simples. É um diário de coisas boas. Você sabe que a escrita, ela é terapêutica, né? Então, ao invés de colocar no meu bloco de notas do celular, não, eu tenho o meu diáriozinho lá, de escrever, pegar a caneta e escrever o meu diário de coisas boas. Essa ferramenta, ela foi lançada pelo Martin Seligman, que era presidente da Associação de Psicologia da América, que ele propôs a psicologia positiva. E ele fez esse exercício do diário das coisas boas com pacientes em tratamento contra o câncer durante 4 semanas. E depois de 4 semanas, essas pessoas escrevendo 3 coisas boas que aconteceram no dia e qual a emoção cada acontecimento causou na pessoa, houve um impacto, uma melhora nessa condição de depressão. Cara, olha isso. Então funciona pra caramba.
Eu falo que esse é o treino de gratidão. Aham. O treino de gratidão é um treino de neuroplasticidade cerebral. Aham. Então, a gente consegue mudar as nossas conexões neurais, que têm tendência a serem negativas, para conexões positivas. Então, se todos os dias você escrever coisas simples que aconteceram no seu dia, como no meu caso, por exemplo, um abracinho do Noah, que eu sinto aquele cheirinho de neném. Qual foi a sensação? Eu fiquei arrepiada. Um banho quente que tirou todo o estresse do meu dia. Que delícia. Qual a sensação? Sensação de alívio. E você vai trazendo e você vai escrevendo. Dá trabalho? Dá, porque todo dia você tirar... Gente, mas também são 3 minutos do dia, né? Não é muita coisa. Mas dá trabalho, porque todo dia você tem que se propor a fazer. Depois de um tempo fazendo isso, no mínimo 4 semanas. Aquela coisa de 21 dias, não sei o quê, é falácia. Cada ser humano tem o seu tempo. Então, pelo menos 4 semanas para mais, para você perceber a diferença no seu dia e fazer essa conversão no seu cérebro, né? Realmente você formar novas conexões neurais. O que acontece quando você faz a prática da gratidão? Você começa a escanear tudo que é positivo ao seu entorno. E aí, quando aparece um problema, uma adversidade, você vai ver qual é a oportunidade que eu tenho nessa adversidade, ao invés de ver problema. Ao invés de você ficar só ali remoendo, tá ruim, tô ferrado, Deus não gosta de mim. Você fala, caramba, quem que pode me ajudar? Peraí, deixa eu ver. Não, como é que eu posso resolver isso? Já sei, vou por aqui, não sei o quê. Entendeu? Essas pessoas que a gente vê que são positivas, é porque elas são gratas. Sim. Entendeu? Tem pessoas que são naturalmente gratas. Eu conheço uma pessoa que é incrível. Você conhece o Geraldo Rufino? Gente, você tem que conhecer, você tem que trazer ele aqui no podcast. Eu quero conhecer. Gente, ele é um empresário, ele é uma pessoa, ele é aqui. positivo por natureza, ele é aquela pessoa que já chega, um sorriso que preenche o lugar, ele abraça, ele tá sempre rindo. Tem pessoas que são assim. Ele assim, é uma pessoa que ilumina o lugar que ele chega. E você não acha Só que tem gente que não é. Tem gente que tem uma tendência a ser negativo, tem uma tendência a reclamar demais. Então, essas pessoas são as que mais precisam fazer esse treino. E esse treino funciona. Então, o meu gatilho de positividade para ser essa pessoa otimista e que fala de felicidade é o diário de gratidão. E eu garanto que, assim, quem começar a fazer, quem estiver escutando e estiver com essa fase negativa, é importante até dizer isso, né, pela minha humilde experiência que eu tenho, você é uma estudiosa disso, então entende muito mais, mas eu vejo que, assim, a gente tem estados de negatividade, né? Então, inclusive, as pessoas que estão aí se sentindo muito negativas, você não é isso, você está assim. E a gente tem, eu já tive muito momento, vocês sabem, me acompanham nos projetos, a gente tenta dominar o mundo, faz um monte de coisa legal, um monte de coisa positiva, mas tem dias que a gente acorda extremamente negativo, vendo problema em tudo. Então, nesse momento que você começa a escrever, a tendência é você querer escrever coisa negativa ainda. E você para pra pensar, não aconteceu nada bom no meu dia hoje. Só que quando você começa a olhar e firmar na sua cabeça, eu acho que vai ficando mais fácil, né? E eu acho que essas pessoas, como você disse desse empresário, você não acha que essa pessoa ela já tem uma facilidade em olhar para isso e ela fez essa prática no seu dia a dia sem perceber? Eu acho que é muito disso, né? Tem um pouco da história da pessoa, né? Eu acho que é muito do repertório e da criação, né? No caso dele, foi muito da criação, ele fala muito da mãe, né? Que foi uma pessoa ali que incentivou muito essa mentalidade positiva. Então, tem muito a ver com a criação e a história de cada um, né? Por isso que a gente fala tanto das crenças limitantes, de você voltar na sua história, entender quais foram os momentos que você sofreu traumas e o quanto isso impactou você, porque é a forma que você interpreta o mundo, né? As pessoas que se vitimizam demais é porque realmente elas têm um background complicado. Então, por que o autoconhecimento é tão importante? Para você saber por que você reage diante da vida da forma que você reage. Por que você olha para o outro e fala, caramba, ele é tão positivo, pô, que merda, que cara chato, pô. Tudo é legal pra ele. Às vezes a pessoa, ela é tão negativa que ela acha o outro... Felicidade incomoda, Ai, né? que pessoa galera. Ai, que ranço disso. E tipo, é porque você teve uma vida diferente da dela, você tem uma leitura diferente de mundo da dela. No fundo, você até queria ser tão positivo quanto ela, mas você acaba criticando. Então, é muito de você olhar pra sua própria história e ver onde você pode evoluir e se esforçar pra usar essas ferramentas que existem, que vão impactar positivamente em você, seja meditação, seja diário de gratidão, seja escrita terapêutica, porque tem aquela outra ferramenta que é você fazer um diário da sua vida mesmo, escrever, porque isso traz coisas do seu inconsciente.
né? Porque quando a gente para se entender, a gente tem muitas camadas, né? Que a gente não... Conscientemente, a gente não enxerga. Mas quando você começa a escrever, fazer diário, começa a vir coisa ali. Fala, cara, agora eu tô entendendo. Por que eu faço tal coisa? Aí você descobre, inclusive... o seu porquê da vida, sabe? A escrita terapêutica é maravilhosa. Começa a trazer pra consciência, né? A gente começa a olhar pra aquilo. Só começar a escrever. Escreve livremente. Não precisa ser escritor, não precisa escrever bonito. Não, é seu, ninguém vai ver. Mas é importante. É muito legal. E Dê, no início da nossa conversa, você me falou uma coisa muito importante, que é, quando a gente pergunta pra maioria das pessoas quem é você, a gente tende a encontrar a nossa profissão. Uhum. Então, eu acredito que a profissão, ela traz muito esse âmbito de felicidade para as pessoas. Sim. O que você acha dessa conexão da pessoa fazer o que ela ama ou aquela pessoa que faz o que ela não gosta? Porque ela se torna aquilo que ela faz de certa forma, né? É muito importante isso, porque o nosso trabalho, ele acaba incorporando a nossa personalidade. E é muito importante que você, no seu trabalho, você coloque aquilo que você é bom. Todos nós temos talentos natos, coisas que nascem com a gente de fábrica. E é importante a gente se conhecer, saber quais são as minhas melhores habilidades, qual é meu dom essencial. Aristóteles chama isso de daimon. É como se fosse o nosso demônio interno, mas no bom sentido, né? Isso vem com a gente e a gente precisa lapidar, obviamente, né? Uma pessoa que tem o dom de cantar, ela tem que fazer aula de canto para cada vez colocar aquele talento de forma aprimorada. Então é importante a gente saber no que a gente é bom, né? Não adianta a gente pensar em trabalhar em algo que só vai trazer retorno financeiro. Porque junto com o retorno financeiro vai te trazer um vazio interno. Algo que você não sabe explicar, mas que a vida tá uma bosta. Você fala, não sei o que tá acontecendo, mas é porque você não tá aplicando aquilo que você veio fazer nesse mundo. Propósito tem a ver com isso. Né? Um dos fatores de felicidade do ser humano é você ter um propósito que vai trazer um sentido para sua vida. E o que é o propósito? É você fazer aquilo que você é bom, impactando outras pessoas. Porque o propósito ele precisa transcender o indivíduo. O propósito não pode acabar em mim mesma. Eu não posso fazer uma coisa só para me beneficiar. Não, eu tenho que fazer uma coisa que vai impactar os outros. O seu propósito é lindo. Porque você mexe com a autoestima das pessoas. E com certeza, quando você vê uma paciente sua sorrindo porque ela tá se sentindo mais bonita, Nossa. Você fica mais feliz que ela. Não é? Muito. Então o trabalho, ele tá em torno disso. Nosso trabalho, a nossa profissão, ela tem que estar em torno daquilo que a gente tem habilidade em fazer e que a gente coloca a serviço da sociedade. Sim. E aí vem o retorno de bem-estar pra gente, sabe? De saber que a gente tá impactando o outro. Porque tudo tem a ver com a nossa relação com as pessoas, né? Nós somos seres relacionáveis. A gente precisa se conectar, a gente precisa, sabe, ter essas relações com os outros. E é por isso que eu acho que tem tantas profissões consideradas pequenas. Tudo tem sua essência maravilhosa, mas tem profissões que as pessoas consideram menores e tem profissionais ganhando milhões com essas profissões. Ao mesmo tempo que tem profissões que são consideradas as milionárias e tem gente que não tá patinando e não consegue tracionar. Exato. Porque eu acho que não tem propósito, né? A pessoa tá pensando só no financeiro e isso não traz resultado. Você precisa, obviamente que o dinheiro é muito importante, é ele que move o mundo e a gente, não existe aquela história, eu sou contra aquela frase, dinheiro não traz felicidade, porque dinheiro paga um apartamento num bairro tranquilo que não tem violência. Paga o terapeuta que vai te ajudar a sair de uma situação de depressão, né? Paga o supermercado, enfim. Paga os brinquedos de gente grande, muitas o carro coisas. novo, a viagem que você quer, Só que né? existe um limite para isso, né? Então a diferença está na sua relação com ele. Porque ele precisa te trazer um conforto. A partir do momento que você depende daquilo para ser feliz, no exagero, na ostentação, aí deixa de ser felicidade, entra num lugar de hedonismo que não preenche a nossa alma. Então, aqui agora a gente começa a filosofar. Mas o que eu quero dizer quando a gente fala de profissão é de você olhar para aquilo que vai te trazer autorrealização.
Entende? E isso é uma das coisas mais fantásticas do ser humano. Você realmente saber que aquilo que você faz tem valor, que você tem reconhecimento. Isso vale muito mais do que dinheiro, sabe? Quem não quer ser reconhecido, sabe? É tão bom ser elogiado pelo nosso trabalho, fazer o nosso trabalho bem feito, saber a importância dele dentro de um contexto organizacional. Tem uma pesquisa num livro do Martin Seligman que eu falei aqui, que o livro dele se chama Felicidade Autêntica, que ele fala muito da ciência da felicidade. E é uma pesquisa com zeladores de hospital, onde parte dos zeladores tinha senso de propósito e parte não. A parte que não tinha senso de propósito eram aquelas pessoas que trabalhavam pelo salário no fim do mês. E a parte que tinha senso de propósito eram aquelas pessoas que entendiam que o trabalho deles era tão importante dentro daquele hospital que se eles não fizessem o trabalho, o médico não faria a cirurgia no paciente. Quer dizer, o meu trabalho é tão importante quanto do médico. Então ele entrava no seu ambiente de trabalho, né, com uma postura diferente, cumprimentando os outros, sendo valorizado. E a gente percebe isso quando a gente vai nas empresas, as pessoas que têm essa autoestima, que sabem que o seu trabalho é importante, né? Lá na Chili Beans, por exemplo, a tia do café, que é a Sassá, eu amo ela, gente. Pensa numa pessoa que chega sorrindo, que fala, ela não espera darem bom dia pra ela. Ela chega, bom dia, bom dia. Quem que não vai dar bom dia? Quem que não vai falar bom dia pra ela? Ela já chega sorrindo, reverbera, né? Com um cafezinho maravilhoso. Então, assim, existe toda uma troca de energia ali, sabe? Muito legal, todo mundo adora ela. Então, não é uma pessoa invisível, assim como em muitos lugares, essas pessoas acabam sendo invisíveis, né? A gente passa pelo zelador, não cumprimenta, não enxerga, isso acontece muito. Uhum. Mas a pessoa que tem essa estima e que se posiciona, sabe? Se você passa e você não fala bom dia pra ela olha pra você... Bom dia! Opa, bom dia! Entendeu? Muito disso também. E eu acho que isso vai criando uma onda de forma geral, né, Dê? Porque assim, essa pessoa, qualquer oportunidade que ela for tendo na vida, ela vai conseguir alcançar os objetivos dela. Porque ela tá feliz. É diferente de uma pessoa negativa, que pode ter todas as oportunidades da vida, ela não vai conseguir enxergar. Não vai enxergar. Não vai enxergar. Ou as pessoas ao redor dela não vai querer essa pessoa do lado. Às vezes ela tem até a oportunidade pra pessoa, mas não quer uma pessoa negativa do lado, né? Sim. Então acho que esse trabalho diário de tentar ser feliz do dia a dia, no pequeno, acho que faz toda a diferença. E no consultório, a gente tá falando muito aqui com os profissionais de harmonização facial, principalmente, escultura facial. E eu acho que é um ambiente de muita felicidade, um ambiente de estética. Então é importante a gente estar bem com a gente mesmo, a gente estar se conectando com aqui e agora, pra gente conseguir entender esse paciente. Você fez um carinho no coração aqui, então eu vou contar a historinha. Ai, que legal, adoro. Ontem, por exemplo, eu recebi uma paciente, que eu recebo ela há muito tempo, e ela é uma mulher completamente empoderada, você conversa com ela, ela é uma mulher que... Ela se posiciona muito bem no Instagram, já é palestrante, é uma mulherão, assim, sabe? Você olha e você fala, essa aí não tem problema na vida, sabe aquela coisa? Sorridente, feliz. E a gente ontem fez uma escultura facial nela, com vários detalhes, e quando eu coloquei o espelho na mão dela, ela desabou a chorar. E aquilo pra mim foi tão quebrou tanto aquele cristal, sabe? Porque, não sei nem assim que eu posso dizer, mas quebrou aquela casca do meu coração. Porque eu olhando pra ela, assim, super, é mais uma harmonização aqui, é mais um procedimento que eu tô fazendo, porque ela já sabe o resultado que vai ter, ela já sabe como vai ser, ela vai olhar, vai ficar feliz, acabou. Não, pra ela, assim, foi tão emocionante, pra uma mulher tão forte. Então eu acho que a gente só consegue entregar esse tipo de resultado e perceber esse tipo de coisa quando a gente tá conectado com aqui e agora, né? Porque senão a gente não olha pra essa paciente com esses olhos. E você falou uma coisa muito legal, que é humanizar tudo que a gente faz. A gente só consegue humanizar quando a gente se conecta com o outro ser humano. E a gente está numa era de inteligência artificial. Então a gente precisa cada vez mais nos conectarmos com os outros, para que a gente não deixe esse cenário nos robotizar. Então, isso de você perceber essa emoção dela e a emoção dela te impactar, traz um valor para o seu trabalho e uma felicidade para você e para ela que não dá para mensurar. Não tem dinheiro que então, paga no mundo. Felicidade é sobre conexões autênticas.
Tem uma pesquisa de Harvard, que é a maior pesquisa já realizada sobre felicidade, é uma pesquisa contínua, ela já tem 86 anos, tá rolando ainda, já tá na 4ª geração das famílias que começaram lá atrás, assim, e essa pesquisa revelou que o principal fator de felicidade do ser humano são as relações de qualidade e de confiança. Da mesma forma que relações tóxicas nos adoecem, são as relações de qualidade, as relações que nos nutrem, que fazem a gente feliz. Então, no fim das contas, felicidade é sobre saber se relacionar. É sobre isso. Então, a gente leva para o nosso ambiente de trabalho, é como eu me conecto com as pessoas, como o meu trabalho impacta os outros e como os outros me impactam. Quando eu levo para a minha vida pessoal, é como eu estou nutrindo a minha relação com a minha família, se eu estou tendo tempo de qualidade com eles. Quando eu levo para o ambiente dos meus amigos, se eu estou colocando na minha agenda esse tempo com eles, né? Se a gente fica naquela, vamos marcar e nunca marca. Poxa, tira esse tempo nutre a sua felicidade e a deles. Então, no fim das contas, é tudo sobre relações humanas. Imagina você também, né, que trabalha com felicidade, como deixar as pessoas mais felizes, e isso gera um pouco, como é muito novo, gera um pouco de dúvida de entendimento. É porque é muito filosófico, né, o tema felicidade, então... Como que você olha isso dentro da empresa dele? Então, nossa, a gente vai para muitos caminhos, assim, então, partindo do ponto que a gente precisa trabalhar as conexões humanas, fica fácil de entender o que eu preciso fazer, o que é a felicidade dentro do trabalho, no ambiente corporativo, é a gente humanizar principalmente as lideranças. Então, nós vivemos, até pouco tempo atrás, um modelo de trabalho que era de comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sempre funcionou. Esse modelo não existe mais. Tanto que a palavra chefe caiu em desuso. Hoje é o líder. E quem é o líder? O líder é aquela pessoa que é respeitada e não temida. Então, qual é o trabalho de felicidade dentro de uma organização? É aquele trabalho que a gente consegue desenvolver um ambiente com segurança psicológica. O que é isso? É o colaborador poder ser ele mesmo, sem medo de dizer o que ele pensa, obviamente, respeitando, né, a hierarquia e os colegas e tudo mais, né? A gente precisa ser maduro. Para a gente ter um ambiente feliz, existe também a questão da maturidade. Então, você pode ser você pode, em algum momento, discordar de uma ideia que o seu chefe está trazendo, mas ter uma troca rica, você ter empatia pelo seu colega, e empatia não é se colocar no lugar do outro, mas você respeitar o outro, porque você não sabe a história dele. Então, muitas vezes, você bate de frente, mas você não sabe que a pessoa está com um problema pessoal. Então, sabe, ter esse olhar mais holístico mesmo para as coisas, porque são as relações que trazem felicidade para a gente. Então, você precisa trabalhar essas relações dentro do ambiente de trabalho, sabe? Tornar cada vez mais humano, tendo mais respeito um pelos outros. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. É muito complicado. Quantos funcionários tem a Chili Beans hoje? Então, a gente começou esse trabalho no nosso showroom, que é o headquarter da Chili Beans em Alphaville, que tem 300 funcionários. Caraca, é muita gente. É bastante gente, só no nosso escritório, né? Porque a Chili Beans ela é uma gestora de marcas. Então, essas lojas que a gente vê pelo Brasil e pelo mundo, elas não são nossas, elas são dos franqueados. Então, Chili Beans é uma gestora de marca que tem um modelo de franquias. Então, a gente começou o trabalho de felicidade na nossa sede, mas a gente vai começar a cascatear para os nossos franqueados. Então, se for contar todos os colaboradores da rede, são mais de 5 mil pessoas, né, com vendedores e tal. Então, é bem desafiador você conseguir cascatear o programa de felicidade, mas a gente está num planejamento, porque isso é médio e longo prazo. Então, o foco é nas lideranças, que é o mais importante, porque são eles que trabalham com a ponta. E fazer um trabalho muito delicado com a nova geração, porque a nova geração, a geração Z, é uma geração bastante questionadora, é uma geração que não tem apego. Então, antigamente, as pessoas entravam nas empresas para fazer carreira, então elas conseguiam visualizar onde elas queriam chegar lá dentro. Hoje, a nova geração não tem muito esse apego, mas eles não têm apego com nada, eles não têm apego, por exemplo, eles não querem ter casa própria, carro, eles têm um senso de liberdade muito diferente, e a gente precisa aprender com eles. Como que a gente vai dimensionar isso? É um grande desafio. Como que a gente retém essa galera, sabe? Então, você tem que trabalhar muito o senso de pertencimento. Como que você vai fazer com que esses vendedores fiquem na loja, queiram trabalhar mais de 3 meses, né? Porque a média é essa no varejo, né? Não tô falando só de Chili Beans, falando em geral.
Como que você vai reter? Você tem que trabalhar o pertencimento, eles têm que se sentir acolhidos, eles têm que se sentir parte daquilo, a gente tem que dar ouvido para eles, trocar ideia. Não é fácil, porque você precisa abrir sua agenda para colocar pautas que não fazem parte do processo do dia a dia. Então, quando você fala em felicidade dentro do ambiente de trabalho, você está falando para além de processos, você está falando de abrir espaço na agenda para falar de saúde mental, para falar de comportamento, para trocar uma ideia de coisas que não fazem parte do schedule ali do dia a dia. Então, é bem desafiador, mas é uma coisa que precisa ser feita, né? Eu acho que vocês na Chili Beans estão acostumados com números extraordinários, né? Então, soa até normal 300, mas pra gente que tem uma clínica normalmente aí com no máximo, acho que contando com franqueadora hoje, a gente deve ter uns 40 funcionários, 50 funcionários, já é muita gente a gente pensar em 300. Então, acho que é uma cascata bem desafiadora. É bem desafiador. Mas a gente está considerando aí muita coisa, né? Então, a gente tem logística, tem... E todos os departamentos tradicionais, né? Que você conta aí. Tem saque, é muita coisa quando você fala de produto, né? Você gigante, tem departamento de design, tem departamento de produto, então é muita gente mesmo. Eu imagino. É muita gente para... fazer esse negócio, esse business acontecer, assim, é muita coisa. E Dê, como diretora de felicidade, o que você daria de dica para esse profissional lá na ponta? Um profissional assim, normalmente a realidade clínica é um profissional que atende, no máximo tem um colega que é parceiro dele dentro da clínica, tem uma gerente, uma secretária e a moça do café que serve cafezinho. Então, uma equipe enxuta e pequena. O que você diria para esse cara, assim, levar de sugestão para tornar o ambiente mais saudável, mais feliz, para que todo mundo trabalhe de uma forma mais tranquila? Bom, é bem desafiador, tanto para os grandes quanto para os pequenos, né? Se você não tem como contratar um profissional que vai cuidar especificamente desse assunto, digamos, dentro da empresa, é preciso você ter isso na sua mente, da importância de você humanizar seu ambiente de trabalho. Bom, quando você tem um negócio que é um micronegócio e você não tem condições de contratar muita gente, você vai precisar, muitas vezes, fazer a vez de alguns profissionais. E essa frase que a gente escuta muito, né, o lifelong learning, que é você estar sempre buscando conhecimento, mesmo que não seja da sua área, é uma realidade dos dias de hoje. E a gente tem conhecimento à disposição. A gente tem acesso ao conhecimento muito fácil. Então, busque aprimorar esse conhecimento de liderança humanizada. Sabe, busque ou fazer cursos ou ler, tem livros maravilhosos, né, de liderança para que você entenda de que forma que você vai fazer essa abordagem com o seu time. O importante é ter em mente que para o profissional que trabalha com você, seja o seu colega, seu sócio ou seu colaborador, para que ele queira estar naquele ambiente, acorde de manhã, na segunda-feira, feliz que está indo trabalhar e não na sexta porque está chegando o fim de semana, é preciso humanizar cada vez mais o ambiente, né? Trabalhar realmente a questão da empatia, a questão da diversidade, abrir na agenda de trabalho mesmo momentos para falar sobre isso, de ter essa troca, porque é nesses momentos, às vezes não precisa nem ser na agenda do dia a dia, pode ser uma agenda de happy hour. A agenda de happy hour é muito legal. Faça a agenda de happy hour na empresa, porque nesses momentos de happy hour a gente tem a oportunidade de falar de assuntos que não são do cotidiano, que não são de processos, mas assuntos que são do humano mesmo, sabe? Trocar ideia sobre isso, porque o que precisa ser feito? Conexões, fortalecer os laços, fazer amizades mesmo dentro do ambiente de trabalho. Porque, no fundo, o que o ser humano quer é pertencer. Então, se ele se sente parte daquilo, se ele se sente valorizado, se ele tem feedbacks do trabalho dele, não só negativos, porque a gente também tem que lembrar de elogiar. Sim. Né? A gente só cobra, né? Pô, você errou aqui, pô, não sei o quê. Mas e na hora de falar, caramba, mandou benzaço, parabéns. Então a gente tem que reconhecer. O ser humano gosta de ser reconhecido e de ter pertencimento. Então se tem essa dinâmica no dia a dia, funciona super bem. E eu acho que é tão óbvio que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né, Dê? Porque assim como a gente estava falando da questão, a gente é o nosso trabalho, a gente tem que acordar todo dia de manhã fazendo o que a gente quer com propósito, mas às vezes o profissional ele não olha pro funcionário dele com essa mesma visão.
esse cara que tá lá, a secretária, essa recepcionista, essa gerente, ela também tá levando aquilo pra vida dela. O trabalho dela também é a vida dela. Então, o que você tá fazendo pra facilitar a vida dela, pra que ela tenha felicidade dentro do ambiente de trabalho, né? Exatamente, se fazer essa pergunta, você falou tudo. E é natural a gente não ter essa sensibilidade de perceber, porque a gente, como eu disse há pouco, a gente liga o automático, né? A gente liga o piloto automático e vai, e você não percebe o outro. Então, por que colocar na agenda a pauta de felicidade, né? Por que agora existe departamento de felicidade dentro de uma empresa? Justamente para lembrar que o óbvio precisa ser feito, entende? Porque se não lembrar, a gente não faz. Então tem um departamento, eu tô ligada ao RH, normalmente, né, esse departamento seja de felicidade, seja de saúde mental, né, cada empresa tem alguns diretores de saúde mental, é muito focado no humano mesmo, no desenvolvimento humano. Por que tem esse departamento dentro de uma empresa? Justamente para lembrar, gente, beleza, temos meta, estamos aqui, estamos batendo meta, a galera tá engajada, mas e aí, vocês estão conectados? Você percebeu que o seu colega não tá legal hoje? Você ofereceu apoio para ele? Pô, teve um caso na Chile, né, que a gente estava numa dinâmica, usando ferramentas de psicologia e tal, que são momentos que as pessoas se abrem, assim, sabe? Que uma colega, ela falou que ela estava muito mal, triste pra caramba, e que depois de alguns encontros que a gente fez, que ela se aproximou mais de um outro colega que sentava perto dela, que ela nem tinha muita ligação, depois de 3 dinâmicas que a gente fez, eles ficaram amigos, ele percebeu que ela não estava bem, ele falou, olha, eu percebi que você não tá legal. Ela falou, não tô no dia bom. Ele, posso te dar um abraço? Ele falou, ela encheu o olho de lágrima, e ela falou, era tudo que eu queria naquele dia. É uma coisa tão simples que a gente não olha pro lado, né? Ela só queria um abraço. Ela só queria um abraço. Só que se eles não tivessem, né, desenvolvido uma amizade ali, ele não teria percebido que ela não estava legal. E talvez, sei lá, ela iria para casa aquele dia e, sei, quantas coisas o ser humano faz de loucura na vida. Sim. A gente recorre às vezes à bebida, a gente quer fugir da dor, a gente faz muitas coisas e às vezes a gente precisa só ser olhado e ganhar um abraço. E ganhar um abraço, né? É muito legal, né? Porque essa conexão, ela é tão simples, é tão genuína, é tão humana, e a gente não para pra pensar. Não para pra pensar. A nossa cabeça fica muito nublada, a gente acorda de manhã nessa correria toda, sempre essa correria louca. Então acho que essas ancoragens que a gente até tava falando lá atrás, é realmente pra te conectar com esses momentos, né? Com aqui e agora. Eu vejo uma coisa... Que aí a gente percebe, né? Quando a gente faz esses exercícios, usa essas ferramentas aí de terapia e tal, a gente começa a perceber, ter mais sensibilidade com as coisas que estão ao nosso entorno. E eu percebo que você tem uma ligação muito forte com a natureza também. Te acompanhando no Instagram, vejo muito isso. Você acha que essa conexão faz diferença na vida do ser humano? Absoluta. Faz muita diferença. Inclusive, tem médicos que recomendam, assim como recomendam a meditação, recomendam o verde. Abra a janela, contemple a natureza, anda descalço na grama, faça uma caminhada num parque. A gente precisa muito dessa conexão. Tem estudos que mostram o quanto a gente tem uma melhora na nossa autoestima, inclusive, e na nossa saúde mental quando a gente se conecta com a natureza. A gente é natureza. A gente vem da natureza. Nós somos isso. Então, a gente não pode perder, sabe, isso. Tanto que em escritórios que as pessoas ficam com o ambiente muito fechado, tem que ter uma plantinha. Até tô olhando aqui, né? Colocar uma plantinha. A gente precisa. Mesmo que se não tiver a plantinha, coloca uma tela com a natureza. Por isso que nas telas dos computadores normalmente vem uma paisagem de uma praia maravilhosa e tal. Porque te leva para de alguma forma, o inconsciente te leva para esse lugar de calma, de paz, que traz um equilíbrio. Pro nosso passado era mais fácil ainda, né, Dê? Tô sabendo quem abria a janela, viu o quê? Onde eu morava, eu abria a janela, tinha um tapete verde, assim, gigantesco. Eu morava no mato mesmo, lá no sítio. Maravilhoso. Que delícia. Um pôr do sol incrível. Aqui em Alphaville, assim, ontem deu um pôr do sol lindo, mas tem muito prédio, né? Aí eu fico olhando, assim, buscando as frestas, assim, mas de alguma forma eu admiro aquele céu, o pedacinho de céu que me apresenta ali, eu olho e eu amo o pôr do sol, assim, eu falo, caramba, quando eu tenho a oportunidade de ir para um lugar que tem um pôr do sol bonito, eu dou um jeito de ir no pico do pôr do sol e fico lá, assim,
é meditativo. Eu acho Aliás, Foz do Iguaçu tem um dos pôr do sol mais lindos do Brasil, né, gente? incrível, eu amo aquele lugar. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Falei maravilhoso. ontem para um amigo meu, eu tava falando que eu sou do sul, não sei o quê. Falei, olha, o dia que você for para Foz do Iguaçu, você tem que fazer o passeio lá do catamarã, lá no Rio, tal, para ver o pôr do sol, que é uma das experiências mais incríveis. É lindo demais, né? Pô. E eu acho que no final, pelo que eu entendo da nossa conversa e venho acompanhando, eu acho que é essa questão de tirar essa nuvem tão nublada da nossa cabeça da correria do dia a dia e se conectar cada dia mais, né? Então, se conectar com a meditação, com as ancoragens daquilo que traz para as nossas práticas diárias benéficas, as ações positivas, tirar um pouco a questão da negatividade. Mais uma vez eu digo, pessoal, a negatividade, ela é passageira na nossa cabeça. O ser humano, ele consegue tirar isso. E por mais nublado que esteja a sua cabeça, eu tô falando um pouco sobre isso, que tem muitos profissionais que estão me escutando que vão começar a se conectar em relação ao que eu tô falando agora, que é o grande medo de atuar, que são muito negativos, que eu não vou fazer um procedimento tão bem feito, eu não sou tão bom assim quanto eu gostaria, ou meu Deus, se tiver uma intercorrência. Então é muitas negatividades que criam um ambiente de medo e causam uma paralisação nesses profissionais. Isso é muito comum dentro dos tratamentos estéticos. Então, esse medo, essa negatividade, ela pode ser burlada. Com atitudes simples do dia a dia, é óbvio, seja um bom profissional, estude muito, entenda muito dos seus procedimentos, mas se você sabe o que você está fazendo, por que esse medo tão paralisante? Né? Nós temos esse medo. Eu estava assistindo ontem um documentário que se chama O Método de Stutz, que eu não lembro o nome do ator, mas ele fez esse documentário com o psiquiatra dele. E o Stutz é o psiquiatra, e ele conta sobre essas sabotagens que nós temos. Inclusive, ele fala do fator X, que é justamente isso, todos nós temos o fator X, que é como se fosse um mecanismo de defesa nosso que vai falar, cara, que não vai dar certo. E isso acontece com todo mundo, é a síndrome do impostor, né? Então, a gente precisa, de fato, isso de alguma forma, ele funcionou para para nossa evolução enquanto espécie, mas a gente precisa sempre se desafiar, porque é dessa forma que a gente cresce, né? Você sabe que eu adoro a história da pérola, que a pérola é um produto da dor. O grão de areia, ele entra naquela concha e machuca tanto aquele molusco que ele vai criando camadas de madrepérola. Então são camadas e camadas, e quanto mais ele vai se defendendo, né, daquela adversidade, daquele grão de areia que incomoda tanto, mais incrível vai ficando. Se transforma numa pérola. E a gente precisa ser assim, sabe? Para se tornar um bom profissional, a gente vai sofrer. Não tem jeito. É pela dor mesmo, né? A vida é assim. Filosófico. Não tem jeito. Quando você fala de felicidade, você vai para esse lugar. Não, mas é lindo. Mas é pra gente entender que viver não é fácil, né? Não existe felicidade o tempo inteiro. A ciência veio para mostrar pra gente que o que a gente aprendeu sobre felicidade é uma ilusão. Felicidade não é alegria. Alegria é uma emoção. A felicidade, ela é uma construção de médio e longo prazo, para que a gente tenha uma balança de emoções mais positivas. Mas é uma construção, é treino, é autoconhecimento, é uma busca interior, é um entendimento da vida, é resiliência, tudo que a gente passa. Por isso que falam que as pesquisas mostram que a gente se torna mais feliz assim, uma felicidade sustentada, quando a gente passa dos 40. Por isso que existe aquela história que a vida começa aos 40, porque aí você já criou casca, você já tomou tombo, você já fez tanta coisa que você passa a entender que felicidade não é você estar alegre o tempo inteiro, não. É muito mais sobre resiliência, sobre aprender, cair, levantar, evoluir e tudo mais. E aí por isso que você vê a vida com outros olhos e entende o que de fato é felicidade, né? Que felicidade não é essa ilusão de ser rico, famoso, de, sabe, viver só pelo prazer. É um perigo viver pelo prazer. É um perigo, sabe? Você tá vendo na minha cabeça aqui, eu acho que essa alegria que você está falando que é momentânea, é a que mais traz ansiedade. Porque essa alegria você fica nessa busca, é eufórica, a tal, né, da positividade tóxica. Não existe ser feliz o tempo inteiro. E a alegria, ela é uma emoção, assim como todas as outras, como raiva, tristeza, medo, e todas elas são importantes.
todas as emoções são importantes. Aquilo que você falou, que a gente não fica sofrendo o tempo inteiro, é verdade. Tem um momento que você volta para um estado emocional padrão. Assim como quando você tá muito feliz, você não fica feliz o tempo inteiro. Tem uma hora que você meio que se acostuma com aquilo, sabe? E aí você... Por isso que tem aquela coisa tem um negócio que se chama adaptação hedônica, que é assim, você... suponhamos que você comprou um carro novo. E aí você fica muito feliz, muito eufórico com aquilo. Aí chega um momento que você se acostuma. Aham. Tipo, você nem dá bola mais. Só que quando chega esse momento que você se acostuma, você quer outro. A gente é assim. Aham. Por isso que existe uma certa insatisfação e a gente fica nessa busca constante da felicidade, achando que a gente só vai ser feliz quando a gente tiver alguma coisa, sabe? Quando a gente conquistar alguma coisa, quando a gente chegar a determinado lugar. Mas é uma ilusão isso, porque quando você chegar lá, você vai se acostumar e você já vai, qual é o próximo objetivo? E aí, isso que gera ansiedade, sabe? Essa busca constante em ser feliz só quando acontecer alguma coisa muito uau. Então, a vida não é isso, entendeu? Felicidade não é só o momento uau, é muito mais o processo. E aí a gente entra na história de viver o agora. E é isso que aterra a gente e traz a felicidade real, sabe? Falar, cara, eu preciso ter a cabeça no lugar, ter os pés no chão. Eu sei que pra chegar onde eu quero chegar vai dar um pouco de trabalho, mas isso é legal, porque a hora que eu chegar lá, pô, valeu a pena. E viver o processo, sabe? Valorizando cada passo. E até porque, né, a vida ela não é uma constante evolutiva de prazeres, de benefícios, de ganhos. Não. Às vezes a gente perde algumas coisas, às vezes a gente recua alguos passos. Sim. Então, se a gente ficar buscando essa felicidade constante, a gente vai se frustrar absurdamente, aí entra nas crises de ansiedade, ataque de pânico, porque você tá buscando tanta felicidade naquele momento que você não tem, você para de entender o porquê você não tá tendo. Então, é importante a pessoa começar a entender a felicidade a longo prazo e esquecer um pouco os prazeres imediatos, né? Totalmente. Que a gente busca tanta dopamina, o prazer imediato, aquela questão da euforia imediata, só que a gente se vicia nisso. Então, é o tempo todo você querendo aquela euforia, e quando você não tem, para começar, você começa a mudar muito o foco, como você disse, né? Então, o que é eufórico para mim, aquele menino lá que morava numa cidade de 1.500 habitantes no Paraná, a euforia para ele era uma coisa, hoje para mim é completamente diferente. Então, eu preciso de estímulos muito maiores para ficar eufórico. Então, se a gente não controla a questão felicidade diária, a gente fica preso nessa euforia, a gente não vai suprir pro resto da vida. E a gente vai viver frustrado. E a gente precisa tomar muito cuidado com uma coisa que tá na palma da nossa mão e que vicia pra caramba, que é o celular. O celular é altamente dopaminérgico. Então, quando a gente tá numa constante de frustração, porque, sei lá, a gente tá num momento difícil, a gente tem uma tendência a fugir para escapismos. E aí, a gente não percebe, mas a gente começa a consumir muito mais celular. E ele leva a gente para um limbo. Então, é muito perigoso. A gente precisa ter muito autocontrole, porque o celular, ele... Quando você entra ali, é difícil de sair, porque ele te libera tanta dopamina, e dopamina é um hormônio de felicidade. É só coisa legal, né? Só vida gostoso. boa lá no celular. E não é nem pelo que você tá vendo, é a tela em si, sabe? É como antigamente que a gente chegava do trabalho e ligava a televisão, que é anestésico, sabe? Essa coisa de você de te tirar da sua realidade, de te tirar dos problemas, e você fica ali, anestesiado. O celular faz a mesma coisa. Ele te anestesia, por isso que ele é muito perigoso. Ele é uma droga. Então, ele é igual a cocaína. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A gente tem que ter disciplina com o celular. Como você falou, não pega o celular de manhã. É a pior coisa que tem, pegar o celular de manhã. Até porque se você abrir notícia, você só vai ver notícia ruim e já caga o dia inteiro. Não, já acabou com o seu dia. Então, não tem que pegar celular de manhã. E durante o dia também ter essa disciplina, porque ele acaba ferrando com a agenda da gente, né? Porque, de fato, ele é gostoso. Ele é legal, ele te dá prazer. Além de ter esse estímulo já, que é só pela tela, a gente ainda só vê coisa boa. Você vai lá ver um vídeo engraçado, e depois vê uma viagem maravilhosa, vê um pôr do sol lindo, você só vê coisa boa, não tem coisa ruim, né? Lá no Instagram. Na rede social, sim, né? A vida de todo mundo é linda. A gente fica. Aí o problema é que a gente fica se comparando daí, né? Essa é uma das piores coisas que a rede social faz com a gente, sabe? Tipo, de você achar que a vida do outro é perfeita, mas a gente esquece que é só um recorte e muito bem editado. Exatamente. Então a gente tem muito que ter cuidado, editado, né? Tem isso. Sabe que a grama do vizinho a gente acha que é mais verde, mas se você dá uma olhada bem de perto, às vezes ela é de plástico. É artificial. Então a gente tem que ter esse olhar, assim, mais crítico. E Dê, você me falou sobre os gráficos da questão a pirâmide da felicidade, a pirâmide do que o ser humano busca, né? Do que ele precisa, na verdade, não é nem o que busca ao longo da vida.
Eu achei muito legal porque me trouxe consciência de algumas coisas. Porque às vezes a gente não entende. A gente escuta tanto sobre felicidade, a gente tá numa era de tanta ansiedade, correria, coisa de Instagram, Nossa, venda de curso online com tanta Nossa, pressão, que é aquela loucura. coisa assim, ó, que você fala, meu Deus, eu tô atrasado o tempo A inteiro. gente tem essa sensação. E quando você me falou aquilo, me colocou muito na minha cabeça o patamar do que realmente a gente precisa para viver ou o que a gente necessita para ter felicidade de forma geral. Nossa, Fala um pouquinho, pessoal. Bom, vamos lá. Isso é uma conversa que a gente teve até antes do podcast, né? Porque em nenhum momento eu falei aqui, mas existem muitas coisas que a gente pode trazer de conteúdo sobre esse assunto. Começando por essa coisa que você falou. Eu venho quantas vezes você quiser, adoro. Mas você falou muito dessa autocobrança, né? Tanta coisa, parece que eu tenho essa sensação de estar atrasado. Isso é uma questão que a gente está inserido numa sociedade que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço, da alta performance. Então a gente precisa tirar o pé mesmo. Será que a gente precisa de tudo isso? Adianta eu me matar para chegar no pódio e chegar lá todo ferrado? Então a gente tem que ter equilíbrio, sabe? A gente tem que saber o nosso limite. Isso é autodisciplina. Esse é um ponto. Eu tive que trazer aqui porque você falou a coisa da autocobrança. Então a gente tem que ter essa autoconsciência, senão a gente é engolido. Que é mais uma vez a questão da meditação, das ancoragens. Não, e assim, saber o seu limite. Sabe? Tudo bem, você tá numa busca, mas toda busca é um processo, respeita o seu processo, o seu pode ser diferente do outro. Por exemplo, em casa, a minha velocidade é diferente da do Caíto. Pô, uma pessoa que tem como lema se parar o sangue esfria, você imagina a velocidade. Ele fisiologicamente tem uma velocidade diferente da minha. Então, a gente tem que entender isso. Então, quando eu tô num processo de montando um projeto, eu sei que, às vezes, ele não vai se concretizar no tempo que eu imagino, porque eu preciso respeitar meu processo. Eu tenho meu tempo de pausa, 7h30 da noite eu pauso, porque eu preciso estar com meu filho, tomar banho com ele, colocar ele pra dormir, não sei o quê. Se eu atropelo isso, depois você olha pra trás e fala, putz, precisava e tal. É dessas coisas que eu tô falando, assim, de chegar lá no pódio, olhar pra trás e se arrepender. Será que valeu a pena, né? Nesse sentido de você, beleza, só que a gente tá inserido numa sociedade que cobra pra caramba, então coloca tudo na balança, né? Ainda mais você, né, Dê? Porque assim, ó, a gente vê uma mulher super empoderada, super bonita, que tá aí como diretora de felicidade. Então assim, o que você alcançou hoje, pras pessoas já é normal. Aí as pessoas exigem de você algo muito maior, que é uma coisa extraordinária que você já conquistou. Mas pra quem te vê no dia a dia, já se tornou normal, porque você já mostrou o que você faz. Aí eu acho que a cobrança é maior ainda, né? Existe, mas aí a gente tem que ter uma inteligência de entender o que eu quero pra mim e se o que eu tô fazendo é pra provar pra alguém, ou pra provar pro mundo, ou pra provar pra sociedade, ou seja lá o que for. Não é pra mim, então tô bem comigo e é isso, sabe? Você ter essa consciência, porque senão a cobrança vai sempre existir. Eu imagino com as celebridades, a loucura que é. Né? Se a pessoa aparecer com um furinho na bunda, o mundo dela cai, porque vão falar 1 milhão de coisas e ela já vai ficar mal, porque ela precisa estar perfeita. Então, quem aguenta isso? Né? Então, a gente tem que ser muito consciente nesse sentido. De entender o que traz felicidade pra gente e não querer ficar o tempo todo querendo agradar o mundo. Nossa, essa conversa vai pra tantos lugares, né? Vai pra tantos. Mas, voltando à pirâmide, que é algo bem interessante, existe uma pirâmide das necessidades humanas, que é um estudo lá da década de 50 do psicólogo Abraham Maslow. E essa pirâmide, ela fala o que o ser humano precisa para ir galgando felicidade. Na base dessa pirâmide, a gente tem as necessidades fisiológicas. Então, a gente precisa, para começar a falar de felicidade, você tem que ter o mínimo, que é comida, água, seu corpo tá saudável, eu preciso estar bem. Se eu não consigo fazer nada, o que eu vou conseguir fazer se eu tô ferrada? Então agora eu preciso estar com saúde. Coleguinhas, vocês estão se alimentando bem? Estão tomando água no dia a dia? Se a pessoa reclama, nossa, eu tô mal, não sei o quê, né? Botar folha de alface na boca, pelo menos, meu filho. A pessoa tá, né, fazendo tudo errado. Mas que energia ruim. Acho que é encosto. Só precisa de uma água. Só precisa de água. Então é isso, você tá com a tua saúde em dia, tem as necessidades fisiológicas lá na base dessa pirâmide. Quando a gente começa a subir essa pirâmide, a gente tem necessidade de segurança. Então, eu tô inserido num contexto que não tem violência, tô bem, né? Posso fazer o meu trabalho, posso viver, assim, sem ter essa neura.
Então vem, depois da questão da segurança, a gente vem a questão das relações humanas. Então eu tenho boas relações, né? Eu tenho a relação com a minha família, com os meus amigos, boas relações no meu trabalho. Olha que interessante. Aí você vai, caramba, pô, legal. Aí quando você sobe um pouquinho mais, tem a questão da estima. Além das relações, como eu sou visto pela sociedade, eu tenho reconhecimento daquilo que eu faço, eu sou uma pessoa importante no contexto onde eu estou inserido, eu impacto o meu entorno, né? Aquilo que eu faço impacta as outras pessoas, que é aquela coisa do propósito que eu falei. Aí, conforme você vai subindo, você tem a autorrealização, porque se você tem tudo isso aqui de baixo, você tá autorrealizado. Isso é incrível, tem tudo a ver com felicidade. Pô, minha vida tá fluindo. Tem problema? Não existe vida perfeita, né? Eu tô aqui na parte da autorrealização, mas, pô, tenho perrengue, tenho desafio, faz parte da vida. Isso é a graça da vida. Inclusive, eu falo que a vida é igual um eletrocardiograma, altos e baixos. Se ficar em linha reta, deu ruim. Pensa que chata felicidade constante, eterna. Você não tem... Só existe felicidade porque existe o oposto. É isso. Só existe. A vida é dual. É. Né? Só existe o dia porque tem a noite, só existe o sol porque tem a lua e por aí vai, entendeu? Como a gente ia comparar, né? Uma felicidade tremenda sem ter tristeza também. Como? Então a vida é isso. O sentir, né? E aí quando você sobe um pouco mais, e isso é um pouco mais recente, esse topozinho da pirâmide, é a apreciação à beleza. Que isso é natural do ser humano. Não existe a história da proporção áurea. Olha aí, gente, o que vai casando. Olha eu nem sabia. Que incrível. Quando a gente combinou de fazer esse podcast, eu nem sabia dessa questão. E olha como é importante uma pessoa com felicidade extrema, que é o que a Dê vem estudando, ela precisa se sentir bem. Se sentir bem, se sentir feliz. Então, ela tem, né, desde lá da sua base, né, pensando na sua saúde, na sua integridade física, aí vai subindo as suas relações, o impacto do seu trabalho na sociedade, como você é visto, a sua autorrealização e a apreciação à beleza, ao belo, àquilo que enche os nossos olhos. A gente só né? As proporções áureas. As proporções áureas. E eu tô falando de beleza de uma forma geral. Você só consegue apreciar um pôr do sol se você tá pleno, se você tá bem, entende? Por exemplo, se eu não tenho a base, que é a saúde, que é a minha integridade física, se eu não tenho comida, se eu tô passando fome, como que eu vou apreciar um pôr do sol? Como que eu vou pensar na minha beleza física? Como? Você entende que são steps, assim? Então, o topo da pirâmide, depois que você tem tudo isso, cara, você olha pra vida com outros olhos. Você aprecia a beleza, você vê o belo, você busca o belo, né? É muito legal isso. Muito legal. É muito bonito isso. E Dê, faz tanto sentido. Depois que você me falou isso, cara, parece que ligou, assim, várias chaves na minha cabeça. Porque a gente começa a parar pra pensar mesmo. Uhum. Cara, em que degrau eu tô e o que eu preciso fazer pra melhorar minhas relações? Por que eu tô me sentindo dessa forma? Por que eu faço uma viagem, às vezes tem um monumento tão lindo, eu não tô conseguindo parar pra apreciar esse monumento? Porque às vezes a gente não tá cuidando lá das bases. Das bases, né? Porque pra gente apreciar, a gente tem que estar pleno com a gente mesmo, Exatamente. Né? Inclusive, às vezes deve acontecer com você de pacientes que buscam a beleza, mas esquecem da base. E aí elas estão deprimidas, ou com outras questões, ou não estão realizadas profissionalmente, estão com a vida bagunçada, mas elas querem resolver com a beleza. Mas não resolve. Porque aí você vai fazer um procedimento perfeito, ela vai achar ruim. Porque o problema não é o procedimento. O problema é a base da pirâmide dela. Então, ela precisa resolver outras questões. Então, é um 360 a vida, né? A gente tem que olhar para tudo. Então, não adianta você cuidar da cara, mas comer mal, por exemplo, entendeu? Não cuidar da sua saúde física por dentro. Enfim, não pensar o quanto você está impactando o seu entorno. Os profissionais, eles devem estar dando risada agora que você falando isso, porque é muito comum dentro do nosso consultório. Eu imagino. O ser humano é assim, né? O ser humano é normal. Assim. E agora a gente tá nessa era de harmonização facial, de tanta gente que passa do ponto, que fica artificial. E aí surge muito essa discussão, até onde é o limite? Será que a pessoa gosta de um bocão mesmo, que é uma boca gigante lá, mas porque ela gostou e ela tá se sentindo bem com ela mesma? Ou será que ela tá compensando problemas psicológicos? E na nossa área de atuação, a gente fala de um procedimento que não é um procedimento de baixo custo. Então, qual que é o perfil, assim, comum de aparecer nos nossos consultórios? Mulheres
que tem uma condição legal, mas que tem relacionamentos muito tóxicos e às vezes de dependência. Então elas Poxa. ficam tentando compensar no tratamento estético aquela relação tóxica que ela tem. É muito, muito comum no consultório. Então a gente como profissional tem que parar para analisar isso também. Poxa, essa paciente ela tá vindo fazendo um monte de procedimento, eu tô falando para ela que ela já tá bem, que não precisa mais de um monte de procedimento, e ela quer fazer a qualquer custo. Será que ela tá só querendo um procedimento para se sentir bem ou ela tá com problemas lá atrás? É. Então é importante o profissional diagnosticar. E qual que você acha que é o limite O limite, de estética? Qual que é o limite de você se olhar pra você? pra mim, Por exemplo, assim, ó, porque a gente sabe que você gosta de estética e todo adoro, mundo sempre fui ama. vaidosa. Desde me conheço por gente. E é importantíssimo pra você se olhar no espelho, você estuda muito isso. Mas qual que é o limite assim? Ah, eu sei que até aqui é só a minha vontade de olhar no espelho e me sentir bem, agora daqui pra frente eu acho que seria um excesso. Ah, eu tenho esse cuidado. Agora eu vou fazer 45, então o bicho pega. Você começa a olhar muito defeitos. A gente não quer envelhecer, então é uma luta comigo mesmo pra aceitar a minha idade e não querer parecer com 20 anos, por exemplo. Porque se eu querer parecer com 20 anos, eu vou apelar. Eu vou falar, não. Coloca mais preenchimento. O meu bigode chinês. Tapa isso aqui, não quero esse risco, quero liso aqui. Vai ficar horroroso, né? Porque não dá pra Fica você... sem bigode chinês, mas acaba com a estética oficial, né? É porque Em excesso. eu tenho 45, quer dizer, 44. Tenho 44. Não tem... É impossível, gente. Não dá pra parecer com Você 20. sabe aquela pessoa que não mente dá. a idade pra menos? A D tá mentindo pra mais, ó. Ela tá maravilhosa desse jeito, com esse rostinho lindo. Oh, meu Deus, obrigada. É porque você põe a mão aqui, né? A gente faz os Você detalhezinhos põe a aí. mão. E aí, eu tenho muito medo de ficar diferente, né? Por exemplo, eu sei que eu não nasci com bocão, por exemplo. Aham. Então, não dá pra eu ter aquela boca grandona tipo Angelina Jolie, não. Não dá, é maravilhosa, mas se eu fizer isso, não vai ficar natural. Não combina, né? Então, eu prezo pelo natural. Então, eu sempre respeito o que o profissional fala, porque ele entende e eu não. Então, como é que eu vou teimar com o profissional? Gente, não dá. Ele tá Sim. falando, olha, a partir desse ponto, vai sair do natural, porque o seu natural é esse. Eu vou respeitar. Sim. Eu falo, beleza. Porque senão eu vou me arrepender. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Se você falar pra mim, Dê, não põe mais na sua boca, porque eu acho que você não vai gostar, eu te escuto. Aham. E eu acho que aí vem novamente da questão dos degraus, né? Dos pilares. É. Porque essa pessoa, por exemplo, assim, ela tem, sei lá, mulheres que têm aí 50 anos e elas querem se parecer com 20, na verdade não é que ela só quer se parecer, tem alguma questão psicológica ali envolvida. Sim. É a falta de autoaceitação. Então acho que Exatamente. é a base lá da nossa cadeia, né? Eu amei essa sua definição do estudo que você trouxe. Da pirâmide da felicidade. Das necessidades humanas. A pirâmide das necessidades humanas. Eu amei, porque eu acho que a gente começa a colocar muita coisa. Me deu um start, assim, pra olhar pro paciente de uma forma mais globalizada, mais holística, pra realmente ver por que esse paciente tá buscando a gente no consultório. Você sabe que eu acho que vocês são terapeutas também, né? Ah, somos. Porque eu acredito que as pessoas devem se abrir muito, é um momento que elas estão vulneráveis, elas se colocam na mão de vocês, então é mais do que simplesmente um procedimento estético, elas querem um momento de alguém que olhe para elas, muitas vezes elas querem abrir o coração e vocês precisam estar preparados para isso, então eu imagino que seja muito importante ler sobre comportamento humano, ler coisas que sejam sobre mesmo psicologia, indico até psicologia positiva. É legal, sabe? Para ter um repertório para poder conversar com essas pessoas, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Eu acho que vai ajudar bastante, porque esse trabalho de autoaceitação é fundamental para autoestima. E assim, pro profissional, muitas vezes é só uma seringuinha a mais que você tá colocando. Igual eu dei o exemplo da minha paciente, que eu já cuido tanto com isso, para olhar pro paciente com olhar mais que conecta mesmo, né? E eu me peguei pensando dessa forma de uma paciente, então a gente acha que a gente está colocando só mais uma seringuinha no paciente, mas às vezes é a mudança de autoestima, de vida. Poxa, impacta demais. E você só vai conseguir entender isso se você estiver conectado com aqui e agora e com a sua felicidade. Com certeza. E mais do que uma seringa, é a conversa que você vai ter com ela. Porque às vezes uma palavra que você vai falar ali durante o atendimento, vai reverberar tanto na vida dela que você nem imagina. Às vezes ela vai para casa pensando, ai, nossa, aquilo que ele falou e tal. Você vê como é muito mais. É bem, bem especial isso, assim, sabe? Tudo é sobre conexão humana.
É lindo. É legal pra caramba. É legal pra caramba. E Dê, pra você, agora vamos largar um pouco de lado essa questão dos seus estudos, agora eu quero saber como paciente, o que é estética pra você? Naturalidade, né? Você... Como que eu vou colocar? Não é nem melhorar, é você... você se sentir bem, você se sentir... sabe, com um brilho diferente. É tipo a cerejinha do bolo, assim. Pra mim, a estética, ela é a cerejinha do bolo. Que você não vai transformar a pessoa, mas você vai trazer um brilho, uma sutileza ali que... Sabe aquela coisa que a pessoa olha pra você e fala, nossa, como você tá bonita. E você não mudou muita coisa. Você só deu um upzinho, Se cuidou, sabe? Né? Se cuidou. E assim... Não é só o procedimento que você vai fazer na clínica. Muito mais que o procedimento que você vai fazer na clínica é o como você cuida no seu dia a dia. Sabe aquela história das pessoas que acham que fazendo atividade física elas vão mudar o corpo delas? Elas não vão. Porque 70% é a comida, até mais, nem lembro qual que é esse percentual. É a comida, é o que você come. E os outros 20, 30, enfim, é o exercício físico. Então, eu imagino, posso estar errada, mas é Denise aqui falando, né? Que o procedimento estético que você faz é ali o seu 30% e os 70% é como você cuida no seu dia a dia. Está Tá tomando certíssima, Dê. água, você tá se alimentando bem. Se tivesse se empantuchando de açúcar, vai ferrar com o teu procedimento estético. E aí não adianta, aí você vai ficar, por exemplo, o Botox. Eu tenho uma questão com o Botox que ele não dura tanto, mas é uma questão fisiológica minha, acredito eu, né? Então, paciência. Então, eu tenho que trabalhar com isso. Agora, eu sei que, para além disso, eu preciso fazer o meu home care, meus creminhos, tomar bastante água, que se eu não fizer, entendeu? Pessoal, estão vendo que é uma paciente consciente? Olha aí, ó, é o sonho de todo mundo, Denise, pacientes igual você. Porque a grande parte, acho que 90% dos pacientes não são tão compreensivos. Mas todo mundo quer uma pílula mágica, a gente quer soluções rápidas, mas a gente esquece que nós somos humanos e que tudo na nossa vida é processo, não adianta. 70 Só a anos. inteligência artificial que faz tudo, todo milagre em segundos. O ser humano, não. A gente é orgânico, então a gente tem que... Viva com isso! É muito comum no consultório, envelhecimento de 70 anos, querer resolver em uma sessão. A gente fala, ei, vamos, pera lá, né? Sabe por quê? Eu vou te falar, a rede social. A pessoa coloca lá um vídeo, né? Tem aqueles vídeos lá sei lá de onde, lá do Oriente Médio, nossa, coisa muito louca lá, né? Os caras fazem. Aí, sei lá, o paciente tá tratando 2 anos, aí coloca o antes e o depois de 2 anos de fazendo tratamento. E acha que aquilo foi uma sessão. Claro que não foi, né? Leva um tempo, né? Bom, pessoal, então, com esse bate-papo maravilhoso que vocês tiveram hoje, a gente vai ficando por aqui. Denise, eu tô muito feliz de receber você. Eu te falei várias vezes o quanto eu fiquei feliz com o aceite desse convite. Porque eu acho que felicidade é algo que é uma busca eterna. A gente tá querendo entender isso o tempo inteiro. Já passei por diversas fases da minha área de trabalho. Eu acho que eu tô num momento que eu busco muito a conexão do que eu faço, fazer com propósito, para realmente ter resultado, ser muito reconhecido, ainda mais reconhecido cada vez mais. Só que com o pé no chão, olhando para trás e vendo que tá sendo de uma forma saudável, uma forma feliz. Então eu tenho buscado muito isso. Então o seu papo, ele foi de muito entendimento para mim. Me sinto muito privilegiado de estar aqui sentado nessa mesa olhando para você e recebendo todo esse conteúdo. E acredito que vai ser muito valioso para todo mundo aí também. Vocês tiveram vários insights valiosos da pessoa que mais fala de felicidade no Brasil. Está implementando isso no Brasil, gente. Escutem que ela vai estar em livros de história e ainda. Obrigada, que responsabilidade, aumentou o sarrafo. Eu que agradeço, adorei. Nossa, a gente tem essa conexão já fora aqui das câmeras, gente. A gente é bastante amigo assim, então é isso que mais vale na vida, sabe? A única coisa que a gente leva quando a gente não estiver mais aqui nesse plano são as conexões, as histórias, né? A forma que a gente levou a nossa vida é o que mais vale, sabe? É o que mais vale pra gente, o legado que a gente deixa, é sobre isso. Obrigada, Muito adorei. Obrigado. Bom, pessoal, estamos ficando por aqui e até o próximo WOcast.